Jacó, o terceiro patriarca, é uma das figuras mais importantes da história de Israel. Mas será que os grandes personagens da Bíblia eram homens perfeitos? Eram diferentes de nós hoje? Hoje vamos olhar para Jacó não apenas como um patriarca, mas como homem, pai e membro de uma família marcada por conflitos, perdas, rivalidades, preferências e relações difíceis. E talvez essa história ela tenha muito a nos ensinar sobre nossas próprias famílias, sobre nós mesmos. Eu me chamo Marcos Falcão, sou psicanalista clínico, pós-graduado em psicologia positiva e bacharel em teologia. Esse é o seu canal Pense Nisso. Seja bem-vindo e vamos em frente. Vamos aqui entender esse texto e esse contexto de Gênesis 37. Vamos começar pelo versículo 2, que diz o seguinte: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Preste atenção nesse detalhe. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, preste atenção, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. O versículo 8 diz: seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais José, por causa do sonho e do que ele tinha dito. Vamos analisar esse texto. José e seus irmãos. O texto começa apresentando José com 17 anos de idade. Ele era jovem e auxiliava seus irmãos no cuidado do rebanho. E o texto diz que José levava ao pai informações sobre seus irmãos. Aqui precisamos ter cuidado. A Bíblia não informa se Jacó havia pedido a José que fizesse isso ou seria uma iniciativa do próprio jovem. Mas existe uma questão importante aqui, que não pode passar despercebida. Como um pai administra conflitos entre seus filhos? José estava inserido em uma relação já marcada por rivalidades. E existe ainda um detalhe muito importante. Raquel não é mencionada nessa passagem porque já havia falecido. E esse dado merece ficar no nosso cantinho da reflexão, porque ele vai fazer muito sentido depois. Raquel foi a mulher que José amou profundamente. Jacó trabalhou durante 7 anos para poder se casar com ele. E José era filho de Raquel. Isso nos ajuda a compreender que José talvez ocupasse para Jacó um lugar afetivo que ultrapassava simplesmente a condição de filho. Podemos levantar aqui uma hipótese interessante. Será que a história de amor, perda e espera vivida por Jacó influenciou a maneira como ele se relacionava com José? É possível. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Vamos em frente. Jacó amava mais a José. E aqui encontramos um dos pontos mais centrais dessa narrativa. O texto afirma claramente que Jacó amava José mais do que aos outros filhos. E então manda fazer para ele uma túnica especial, uma túnica de várias cores, como é conhecido. A túnica tornava visível aquilo que já existia no campo afetivo. José ocupava um lugar privilegiado aos olhos do pai. Aqui precisamos fazer uma distinção. O problema não é o pai amar cada filho de maneira diferente. Afinal, cada filho possui uma história, possui uma personalidade, uma relação singular, uma dinâmica com os pais. O problema começa quando a diferença se transforma em favoritismo
E esse favoritismo é percebido. Quando um filho percebe, meu irmão é mais importante, meu pai gosta mais dele, eu tenho menos valor, eu não pertenço da mesma maneira, isso pode produzir sentimentos muito dolorosos. E o próprio texto mostra a consequência disso. O versículo 4 vai falar da rivalidade que se transforma em hostilidade. O texto diz que os irmãos perceberam que o pai amava mais José do que a eles, e por isso passaram a odiá-lo. Perceba a sequência: favoritismo, comparação, inveja, ressentimento, hostilidade. Não estamos dizendo que o favoritismo seja a única causa da violência que estava por vir, mas podemos observar algo importante. O ambiente familiar pode favorecer determinadas formas disfuncionais de relacionamento. Quando a rivalidade, a rejeição, comparação e ressentimento não encontram espaço para serem elaborados, eles podem se intensificar. E isso traz consequências desastrosas para a família. Mas existe algo ainda mais profundo na história. Antes de julgarmos Jacó, precisamos lembrar de onde ele veio. Jacó também foi um filho, e a sua própria família era marcada por preferência. Lembra? Isaac amava Esaú, sua mãe amava Jacó. Portanto, podemos fazer uma pergunta: será que Jacó, sem perceber, não reproduziu em sua própria família uma dinâmica de favoritismo que ele mesmo havia experimentado? Podemos pensar sobre isso, porque uma das grandes questões da vida familiar é justamente essa. Aquilo que não elaboramos pode aparecer novamente em nossos relacionamentos. Não necessariamente da mesma maneira, mas pode aparecer em nossas escolhas, nossos medos, nossas expectativas e na maneira como nos relacionamos. E existe outro detalhe importante. José era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Isso nos faz pensar que Jacó depositava em José uma carga afetiva muito significativa. Talvez fosse mais que simplesmente meu filho preferido. Talvez José estivesse ligado a uma história de amor, de espera, perda e até realização. O que nós podemos aprender com Jacó? Talvez a primeira lição que nós aprendemos com Jacó seja esta: os heróis da fé, eles não eram pessoas perfeitas. Eles tinham conflitos, eles tinham perdas, tinham dificuldades relacionais, tinham decisões equivocadas. Eles também tinham histórias familiares complexas, e isso torna a narrativa bíblica ainda mais humana. Ele era um homem atravessado pela sua própria história. E talvez seja justamente aí que essa história, a história de Jacó, encontre a nossa história. Porque famílias não transmitem apenas sobrenome. Famílias também podem transmitir expectativas, medos. Famílias podem transmitir silêncios, rivalidades, formas de amar, de rejeitar, de competir, e também podem transmitir recursos para superar tudo isso. Por isso precisamos olhar para as nossas próprias histórias. Que experiência da nossa infância ainda influenciam a maneira como tratamos nossos filhos? Existe algum filho que ocupa um lugar privilegiado? Existe um filho que se sente invisível? Fazemos comparações? Repetimos padrões que criticávamos lá em nossos próprios pais? Estamos reproduzindo dentro de casa algo que um dia nos machucou? Essas perguntas não existem para achar ou encontrar culpados. Eu estou querendo fazer aqui uma reflexão juntamente com você. E talvez seja essa a grande lição de Gênesis 37. A história de Jacó nos mostra que aquilo que nós não elaboramos na nossa própria história, ela pode, muitas vezes, e vai aparecer na maneira como nos relacionamos com aquelas pessoas às quais nós amamos.
Por isso, olhar para as nossas feridas não é sinal de fraqueza, de forma alguma. É sinal de responsabilidade. Se você percebe que existem conflitos repetitivos dentro da sua família, dificuldade na relação com os filhos, sentimentos de rejeição, rivalidade, distanciamento ou padrões que parecem se repetir de geração em geração, talvez seja o momento de buscar ajuda. Por quê? Porque talvez não possamos mudar aquilo que já aconteceu conosco, que já passou. Mas nós podemos decidir o que faremos com aquilo que aconteceu. E principalmente podemos evitar que nossas dores não elaboradas sejam transmitidas para aqueles que mais amamos. Bem, se este conteúdo fez você pensar sobre a sua própria história familiar, deixe aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo. Não custa nada. Inscreva-se no canal e vamos seguir juntos. E este é o seu canal Pense Nisso, a Ágora dos Pensadores. Pense nisso. Pense muito nisso.